Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Virgínia e todos os dias estamos aqui com a leitura. E estamos fazendo a leitura de Salmos, né? Vamos fazer todos os Salmos até o final. Estamos no Salmo 2 e depois a gente vai para outros livros também, tá bom? Então, vem comigo fazer esse devocional. Hoje nós vamos ler o Salmo 2 e eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus através dessa leitura, porque eu faço esse pedido todos os dias para que Deus venha falar através desse canal. Esse canal é um canal de bênçãos para a sua vida, então compartilha ele. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas também. Compartilha, leva para amigos, leva para pessoas que você acha que está precisando de fazer de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem de fé, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, porque isso é muito importante para mim também, tá? Nos ajude aí com esse likezinho aí, que vai abençoar muito a minha vida também. Então, se deixa ser usado por Deus. A rebelião dos gentios e a vitória do Messias. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Olha que interessante, né? Às vezes a gente olha assim para as pessoas, aquelas pessoas que são tão... que ri de todo mundo, zomba de todo mundo, zomba do Senhor. Mas o próprio Deus fala, ó, rompamos as suas ataduras e sacudamos. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus vai zombar daquela pessoa que se acha superior. Deus vai zombar, porque não existe ninguém que seja superior. Todos nós somos, diante de Deus, Ele tem o mesmo amor por todos nós, pela humanidade. É um plano de salvação que Ele tem para todos nós. Só que tem aquelas pessoas que se entregam, que se rendem a Ele, e tem aquelas pessoas que não. E aí você me diz, você que é pai e mãe, que tem mais de um filho, tem 2, 3 filhos, qual filho que você tem mais apreço? Você ama todos eles igualmente. Mas tem um filho que você tem mais apreço. Qual? É aquele que te obedece. É aquele que te ouve. Que você dá conselhos e ele tá ali disposto a ouvir. Aquele que é mais gentil com você. Então, minha amiga, meu amigo, assim é Deus também. Ele ama todos nós igualmente. Ele ama a humanidade igualmente. Então não tem um que é mais superior do que o outro. Não tem um que tem mais vantagem diante de Deus. Não pense assim. Não pense você, minha amiga, que Deus escolheu um porque ama mais. Escolheu o outro para poder prosperar, para poder ser rico, para outro para sofrer menos. Não. Ele tem um plano único de salvação. A nossa vida está do jeito que está por conta de escolhas, tanto dos nossos pais, quando a gente era criança, como nossas, depois de nos tornarmos adultos e termos nossas responsabilidades. Nós tomamos escolhas, passamos a ter mentalidades que nos levam a ser ricos ou pobres, né? Tem até livros referentes a isso, falando sobre isso. Então, existe um plano único de salvação. Deus, ele ama todos nós. Então, não fique pensando assim, mas ele ama mais a um do que a outro. Não, olha, a vida é o que é hoje, não é porque Deus se esqueceu de você ou porque Deus te ama mais. Não, é a mentalidade que você passou a ter, que os seus pais passaram para você, suas crenças, as crenças que seus pais passaram para você, e aí você foi levando, você foi adquirindo coisas através dessas crenças. A mentalidade que você tem, as escolhas que você faz, é uma série de coisas que acontecem na nossa vida que nos leva a ter a vida que nós temos. E muitas vezes Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Então a gente não pode culpar a Deus. Não, Deus, ele dá o livramento, Deus dá oportunidades. E aí vai depender de nós se a gente vai seguir aquilo ali ou não. Ou até mesmo se vai obedecer a voz de Deus ou não. No período da minha vida que eu tava procurando emprego, e aí eu ia pra muitos lugares que eu não conhecia. E nessa época eu não tinha aquela facilidade que a gente tem hoje de pegar e olhar no Google Maps e tudo mais. Faz muitos anos isso. Então eu orava, eu pegava o endereço, eu perguntava na rua, mas assim, eu não conhecia. Eu poderia estar entrando num lugar assim perigoso.
E eu orava, falava com Deus, meu Deus, me mostra, me mostra, me mostra, vai falando comigo, Senhor, me leva no caminho certo. E eu chegava no local sem nenhum problema, sem me perder, sem pegar o ônibus errado, sem passar do ponto. Eu sempre chegava no lugar que era para eu chegar. Por quê? Porque Deus me orientava. E assim é a nossa vida. Se você está disposto a ouvir a voz de Deus, você está disposto a ouvir e obedecer, Ele vai te guiar. Ele vai te levar a ter uma vida boa, uma vida próspera. Mas isso não significa que você é mais amado por Deus, é porque você ouve e obedece, porque você faz aquilo que Ele quer, que Ele promete. Você faz aquilo que Ele pede para você fazer. Então as promessas dele vai acontecer na sua vida. Aquilo que Ele promete na palavra de Deus, na palavra dele, não tem como não se cumprir na sua vida quando você obedece. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os perturbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, que coloca sua força nele, que coloca sua confiança nele. Deus, ele tá cuidando de você. Olha o que fala, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Temor e tremor, eles andam juntos. Por quê? Porque Deus, ele é poderoso, ele é santo e ele é justo. Ele é justo na nossa vida e ele vai fazer a vontade dele se cumprir. Independente se você aceite ela ou não. Então é melhor a gente aceitar e servir a Deus por amor, por temor. Tá bom? Então o salmo de hoje é esse. Um grande beijo pra você. Até amanhã. Tchau, tchau.